Olá, amigos Dourados Web TV, é um prazer estar aqui novamente com vocês, aqui pela Dourados Web TV, na coluna Direito, também transmitido no Facebook e YouTube. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Caio Márcio de Brito, juiz de Direito da 4ª Vara Criminal aqui de Dourados. Dr. Caio, como vai, senhor? Tudo bem? Então, satisfação, doutor Felipe Azuma, estar aqui na coluna Direito da Dourados Web TV. Muito obrigado pelo convite. Que isso, o prazer é nosso tê-lo aqui conosco, Dr. Caio. Dr. Caio, o senhor é juiz há quanto tempo? Eu estou na magistratura há 15 anos. Ingressei 15 anos. aqui no estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2001. O senhor é originário de onde? Eu sou natural de Itaúna, Minas Gerais. O sotaque não nega, Não né? nega, e pretendo continuar com ele durante minha vida inteira. Ah, é? É a minha origem, né? Tá certo. Minha origem. Dr. Caio, o senhor está há 15 anos aqui na magistratura, é isso aqui? Sim. Passou por quais comarcas? Eu estive como juiz substituto em Campo Grande, um pequeno período, alguns meses. Depois fui promovido a juiz de direito para Rio Verde, Mato Grosso, região norte do estado. Correto. E lá fiquei por aproximadamente 1 ano e 9 meses, quando então fui promovido novamente para Bela Vista, onde eu fiquei 9 anos e meio aproximadamente. E aí então vim para Dourados. Aqui já estou, faz agora no mês de novembro, esse mês agora de novembro, final do mês, 4 anos de Dourados. Tá certo. Já deixou o pão de queijo pelo tereré ou ainda não? Não, eu costumo dizer que a equação boa é o equilíbrio. Na parte da tarde, aquele cafezinho com leite, com pão de queijo, não pode faltar, né? Ah, é? E no calor do Mato Grosso do Sul, tereré, sempre muito bem-vindo. Tá, joia. Dr. Caio, nossa coluna que é voltada, né, para um público não especializado, não específico do direito. Sim. Então eu gostaria que o senhor falasse para nós qual é o papel do judiciário, qual a função de um juiz de direito. Olha, no momento atual que o país vem atravessando, a gente tem visto o judiciário como um papel de, vamos dizer, salvador da pátria, se a gente pode usar essa metáfora para especificar. Eu, particularmente, eu acho que o judiciário ele tem como função principal dar segurança à população, independentemente se vai agradar A, B ou C ou contrariar essas camadas. Muitas vezes a gente tem visto algumas decisões hoje que vêm ao encontro do clamor social, e isso, de certa forma, a mim, em particular, me preocupa, porque eu tenho como parâmetro que o juiz deve ser imparcial sempre, ainda que a voz da população contrarie. Pense diferente, né? Então, muitas vezes, e aqui eu estou falando com uma isenção muito grande, obviamente que eu não posso tecer qualquer tipo de comentário em relação a uma decisão que eu não conheço o processo. Falo aqui como, dentro de uma troca de ideias, até como um cidadão mesmo. Mas a mim me parece que a função principal do judiciário é dar essa segurança a uma população, mesmo que alguém que esteja num litígio, que a população clame por um outro padrão de julgamento, mas o juiz ainda possa ter aquela imparcialidade, aquela conduta isenta, que possa dar a ele o que ele merece realmente, de acordo com as leis desse país, de acordo com o que a Constituição determina, com o Estado democrático que nós estamos vivendo nele ainda, né? O senhor tocou num ponto interessante, né? Dar de acordo com o que as leis determinam, dar o direito de alguém. Aí vem o questionamento, né? E aquela questão de o juiz poder eventualmente, se o senhor concorda, se o seu posicionamento, seu entendimento técnico concorda, se o juiz pode suprir lacunas legais, se ele pode agir onde às vezes o legislador deixou alguma lacuna. Nós temos uma previsão legal em relação a isso, que é o próprio mandado de injunção, que é exatamente para suprir esse tipo de lacuna em situações específicas, né? Eu acho que a jurisprudência vem dos tribunais superiores, vem exercendo essa função de uma maneira muito coerente, mas tudo tem o seu limite, né? A partir do momento que comece a substituir realmente a função do legislador, acho temerário. O que eu ia, para ser mais específico, queria falar do ativismo judicial, não é? Que se resume nisso, que é do juiz suprir
vamos dizer assim, a função que o legislador às vezes acaba não fazendo. E vem ao encontro daquilo que nós começamos a conversar, que é exatamente a necessidade realmente de atender ao clamor social. Muitas vezes o legislador não consegue, dentro do processo legislativo, que é complexo, a gente sabe muito bem, demanda uma série de debates, audiências públicas, que exatamente para ouvir a população sobre determinados temas. Me preocupa muito, fazendo um parênteses nisso aí, doutor Felipe, o que acontece hoje é o seguinte, na minha opinião, os meios de comunicação, eles, há 20 anos atrás, nós não tínhamos a penetração que nós temos hoje da internet, da própria televisão, tanto a fechada quanto a televisão aberta. Então, em algumas situações, o que acontece? A população, ela é, de certa forma, não vou dizer, como é que eu vou me referir, mas ela tem uma tendência a pensar de acordo com o que alguns grupos queiram que ela pense. Então, veja bem, hoje eu estava vendo uma reportagem em relação à divulgação de uma pesquisa que foi feita sobre a questão do bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Não é? Então, quer dizer, tudo bem, bandido bom é bandido morto. Há quem pense dessa forma, há quem pense de maneira diferente, mas que bandido bom é esse? Primeiro que se é bandido não pode ser bom, né? E qual bandido nós estamos nos referindo? Ao bandido pobre-diabo, que não tem uma defesa constituída, que não tem condição de se manter, ao bandido que foi criado sem a menor estrutura familiar, ao bandido que não teve um abraço de um pai, quer dizer, vamos jogar tudo numa vala comum, e é uma situação complicada, porque quando nós entramos nas nossas casas, nós queremos realmente ter a liberdade de sair, abrir as nossas janelas, sair com os nossos veículos que conquistamos honestamente, né, de acordo com os nossos trabalhos. Mas a questão é a seguinte, não adianta nós pensarmos que o bandido que vive no país hoje é só o bandido de cor, o bandido que não teve uma estrutura de educação, que é o principal para nós combatermos a situação hoje. Bandido dos antigos 3 Ps, né? Exatamente. E isso me preocupa, porque realmente denominar de uma maneira genérica o cidadão ter uma acusação contra ele, sem especificar exatamente se aquela acusação é procedente ou não, ou a camada social que fez com que aquele indivíduo chegasse até a frente de um juiz, de um delegado, quer dizer, a situação da própria criança, né? A criança, enfim, a quantidade de crianças que nascem hoje sem uma estrutura familiar, que são criadas sem amor, que é o principal dentro de uma estrutura familiar, certamente elas vão ser rotuladas como bandidos no futuro, né? E não adianta a gente pensar, porque a camada da população que está gerando esse tipo de cidadão ela é muito grande, isso não vai acabar, né? Então, estabelecer uma solução para o final da linha, matar bandido, que bandido? Que bandido nós queremos que sejam mortos? Que bandido que a população quer que seja morto? Né? Então, é complicado, porque isso e vem exatamente, mais uma vez, fechando o ciclo, né? Do judiciário, amanhã ou depois, está contaminado por essa informação que ela é plantada muitas vezes nas nossas casas, nas nossas mentes, é a situação do jurado que chega para julgar um determinado indivíduo, já imaginando, nessa visão, que ele é bandido e que ele merece, na pior das hipóteses, que ele merece ser condenado, porque ele matou alguém, sem estabelecer, dentro de um critério de defesa técnica que nós temos hoje no âmbito do direito, que por isso que o direito é bonito, porque todos têm um direito de defesa, né, que ele possa ser julgado e apresentar uma defesa coerente, com livre convencimento daquele que vai julgá-lo. Por isso, então, ele deve ser julgado pelos seus iguais dentro do tribunal do júri, né? Por isso, então, o direito, na verdade, dele ir para o tribunal do júri para ser julgado por seus iguais, não é direito da sociedade, como muitos tribunais vêm interpretando, é direito dele enquanto cidadão, né? Eu, enquanto cidadão, se pratica um crime doloso contra a vida, ainda que seja tentado ou que seja consumado, é direito meu ser julgado por uma pessoa que não tem um conhecimento técnico, um juiz que não tenha um conhecimento, não seja um juiz togado, um juiz leigo, né? Mas que ele possa entender os meus traumas, o que eu vivi, o que eu senti naquele momento, para que eu pudesse, infelizmente, ter praticado aquele fato. Esse é direito fundamental, está na Constituição, né? É a Constituição que determina. E os tribunais hoje vêm entendendo
muito mais como um direito da sociedade, exatamente para responder esse clamor social. Sim. Né? Isso me preocupa. Correto. Dr. Caio, o nosso tempo já está indo, nós vamos ouvi-lo em outras oportunidades aqui, mas foi muito interessante essas reflexões que o senhor trouxe, né, a respeito do bandido bom, do bandido morto, e, querendo ou não, uma reflexão crítica acerca das respostas que muitas vezes o judiciário tenta dar à grande mídia, à grande população, sem, infelizmente, muitas vezes observar o que de fato está constando na Constituição ou nas leis. Não falo, aliás, vou até corrigir aqui, não o judiciário, mas em algumas decisões pontuais, em alguns juízes que acabam tendo esse posicionamento, né? Muito obrigado aqui pela sua participação. Outro dia nós falamos mais aqui a respeito do judiciário em Dourados, quantos juízes tem, como está a composição, o andamento, e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, doutor Felipe, eu agradeço a oportunidade e eu tenho só uma questão a ser aqui para fim da nossa conversa. Eu respeito muito o judiciário desse país, porque é onde a população consegue realmente encontrar respaldo, onde a população pode chegar e expor o seu pensamento, expor aquilo que está ferindo o indivíduo. A grande questão que me preocupa é exatamente nós, juízes, estarmos muitas vezes algemados em relação a alguns posicionamentos que são, de certa forma, diante da demanda que tem hoje em nível nacional, né, já delimitada pelos tribunais superiores, quando que a questão social que nós, juízes de direito, juízes estaduais, temos é a convicção, é a visão do fato, é o contato com a população, e aí sim, o juiz realmente, numa comunidade carente, numa comunidade que realmente clama por justiça, ele exerce uma função extremamente relevante. Sim, muito com obrigado certeza. pela colaboração, estou à disposição. Estamos terminando aqui a entrevista com o Dr. Caio Márcio de Brito, juiz da 4ª Vara Criminal daqui de Dourados, e até o nosso próximo encontro.